Olá galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nesta aula nós iremos abordar sobre o conteúdo de artigo de opinião, beleza? Uma dos gêneros textuais que nós constantemente usamos, seja para uma análise de um pensamento, seja para uma prova, seja para um vestibular, enfim, é muito disseminado aí, até porque é um dos assuntos, é um dos gêneros que a gente trabalha na perspectiva justamente da tipologia argumentativa. Então vamos lá, uma breve apresentação aqui para vocês sobre o artigo de opinião. Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação, no caso do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes, certo? Das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribui para resolvê-las, praticar a cidadania. Necessariamente, ele está deixando, quando a gente fala sobre essa questão do artigo de opinião, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é essa questão aí, que é o aprender a ler e a escrever. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que o ser humano, ele tem opinião sobre tudo. Qualquer coisa. A gente tem opinião sobre um time de futebol, nós temos opinião sobre emprego, nós temos opinião sobre a questão da segurança, nós temos opinião sobre a questão das DSTs, nós temos opinião sobre tudo. Então, opinião nós temos, capacidade de discordar ou concordar com alguma coisa nós temos. Agora, a gente tem que saber desenvolver essa nossa opinião. Então ele deixa bem clara essa questão aqui de argumentos convincentes. Porque não adianta de nada você ter um tema que necessariamente, o artigo de opinião gosta de trabalhar muito com temas polêmicos. Então, saber utilizar a sua persuasão para me convencer que a sua opinião é uma opinião lógica, uma opinião que tem senso, tem noção, tem uma vertente, não simplesmente como se fosse papagaio falando, eu concordo, eu discordo. Por quê? Porque eu acho que é. Então, nessa questão do artigo de opinião, isso é importante, é saber se posicionar e saber ainda trabalhar com seus argumentos. Beleza? Bom, então ele é um gênero opinativo, de cunho argumentativo, ou seja, você vai trazer argumentos que relevem o seu ponto de vista. O autor tem finalidade de apresentar seu determinado tema e seu ponto de vista, e o principal objetivo, informar e persuadir. Gravem bem essa palavra, persuadir o leitor sobre o assunto, convencer. Beleza? Então a estrutura do artigo de opinião, ela é embasada como contextualização ou a apresentação da questão que será discutida. Então você faz uma análise do tema que está sendo abordado. Depois você vai fazer o quê? Explicitação do posicionamento assumido. Então você vai analisar o tema e vai ver se você concorda ou discorda sobre aquele tema. Utilização de argumentos para sustentar a posição assumida. Então, aqui é o ponto interessante para a gente trabalhar na questão do artigo de opinião. Quando você elabora a sua redação, você tem sempre que levar em consideração, e isso eu estou deixando bem claro para vocês, jovens, gafanhotos e libélulas, que é o seguinte: a gente precisa ter a construção dos argumentos. Então, você não pode simplesmente trazer a sua ideia, a sua opinião, sem você ter argumentos. Isso já foi passado nas aulas anteriores do primeiro bimestre. A construção do desenvolvimento é através de uma boa construção de argumentos. Então você tem que saber utilizar essa construção dos seus argumentos dentro do seu texto. E olha só que interessante, consideração de posição contrária e antecipação de possíveis argumentos contrários à posição assumida. Aqui você não vai ficar fazendo aquela brincadeira de ficar agradando gregos e troianos. Aqui você vai apresentar que pode aparecer um posicionamento contrário ao seu,
Você vai antecipar as possíveis argumentações, as possíveis indagações sobre o teu ponto de vista. Mas o que é interessante é que você não vai apresentar os dois lados da moeda. Entendeu? Você não vai poder ficar navegando por um lado e por outro. Beleza? Isso é importante deixar bem claro. Consideração de posição contrária. Não que você vai trazer uma posição contrária dentro do seu texto. Beleza? Utilização de argumentos que refutam a posição contrária. Sacaram? Então isso que é outra coisa interessante do artigo de opinião. Você fez uma antecipação dos possíveis posicionamentos contrários. E você já está refutando eles, já colocando o quê? Explicando que aquele posicionamento contrário ao seu não tem valia, não tem lógica. Beleza? Tem a retomada da posição assumida, possibilidade de negociação, e aqui nós temos a conclusão, ênfase ou retomada da tese ou posicionamento defendido. Beleza? Então, características do artigo de opinião. Defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto. Característica primordial, né? A primeira. O ponto de vista é fundamentado com argumentos. Lembrem sempre, texto de gênero, de tipo argumentativo, tem que ter argumentos. Beleza? Tem que ter argumentos. Estrutura básica, introdução, ideia principal, desenvolvimento, argumentos, argumentos e conclusão, confirmação da ideia principal. Variedade padrão. Então, o autor pode se colocar de modo pessoal ou impessoal. O que é interessante aqui, deixa eu só retomar essa questão de variedade padrão, é a norma culta. Não utilização de gírias, não utilização de pra, não utilização de prum, tá? Utilização gramatical correta, beleza? Presença de palavras e expressões que introduzam opiniões pessoais ou impessoais. Então isso também é uma característica importante. O texto que difunde opinião sobre o tema, em geral, polêmico. Galera, tomem cuidado nessa questão. Muitas pessoas acham assim, nossa, tem que trazer sempre aqueles assuntos bem cabulosos, aqueles assuntos que quando a pessoa lê, né, sai sangue. Não. Polêmico não é justamente essa vertente. Polêmico, quando a gente entra ali no que nós chamamos assim de definição do termo polêmico, aí nós temos que entrar na sua origem. Nós temos que entender a lógica justamente quando a gente fala assim, polêmico, né? A gente tinha até um apresentador de futebol que ficava, mas é polêmico, né? Então, nós temos que analisar justamente isso. Geralmente, polêmico significa que ele provoca disputa. O termo polêmico é o quê? É a prática de provocar disputa. Beleza? E causar controvérsias. Você vai causar controvérsias justamente sobre esse campo. Então, tem gente que confunde polêmico com briga, com discórdia. Não. Quando a gente fala um termo polêmico, são termos que a gente está abordando numa situação que a gente possa ter controvérsias, que nós podemos ter discordâncias. E nessas discordâncias nós temos o que nós chamamos de debate. Sacaram? Bom, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, etc. Título do texto geralmente polêmico ou provocador. Então, é uma coisa interessante justamente do gênero artigo de opinião, é que o título já dá aquela... né? Já dá aquela atenção. Então, só para vocês ficarem cientes aí nessa construção. E como eu falei, existe variedade padrão da língua, que é a norma culta. Beleza? Então, nós temos aí a construção. Como é que vai ser difundida justamente a nossa estrutura do nosso texto argumentativo. Então, assim, nós temos a introdução, que é a contextualização, referente ao tema. Então, nós temos aí problema e nós temos a tese, que é o nosso ponto de vista. O desenvolvimento, nós temos aqui os argumentos, justificativas, que nós iremos abordar. Lembrando, desenvolvimento aqui nós apresentamos
que nós temos justamente essa construção dos argumentos. E a conclusão, que é o raciocínio argumentativo. A gente retoma a ideia e faz o que nós chamamos de grande finale, né? Que é a nossa retomada do assunto, dando aquela incrementada muito top do que eu disse todo o texto. Sacado? Então vamos lá, continuando. A introdução. Primeira coisa, ocupa o primeiro parágrafo do texto. Presta atenção justamente nessa palavra, primeiro parágrafo. Então, você quer fazer a introdução, você quer apresentar o teu assunto, primeiro parágrafo. Tem gente que quer dividir a introdução em 200 parágrafos, em 3 parágrafos, 4 parágrafos. Não, primeiro parágrafo, faz aquele parágrafo lindo, maravilhoso, fazendo toda a apresentação do assunto. Aí você vai fazer o seguinte, você vai ter o quê? Você apresenta a tese, ou seja, você vai apresentar justamente o problema a ser resolvido. Você vai apresentar sua opinião, seu ponto de vista. Outra coisa, o parágrafo introdutório deve ter o norteador de toda a discussão que vem a seguir. Então, você está transmitindo tudo que você vai trabalhar nos seus argumentos aqui, no parágrafo de introdução. Beleza? Isso já foi passado para vocês quando nós estávamos falando justamente lá no primeiro bimestre sobre a construção do texto argumentativo. Beleza? Então isso aí, para ficar massificado na cabecinha de vocês aí. Primeiro parágrafo é toda essa contemplação aí. Apresentação do tema, apresentação do ponto de vista e o que vai ser discutido de acordo com dos parágrafos a seguir. Desenvolvimento. Parte mais extensa do texto, óbvio, né? Isso é interessante porque nós temos que aqui fazer o quê? Argumentar. Olha que bacana. Eu vou expor meus argumentos para convencer o leitor. Então, eu tenho que trazer estudos, tenho que trazer dados estatísticos, tenho que trazer gráficos, explicação de gráficos, melhor dizendo. Nós temos que trazer aquelas construções de argumentos por raciocínio lógico, causas e consequências. Então, é aqui que a gente vai trabalhar em todo aquele assunto que nós passamos no primeiro bimestre sobre como desenvolver um argumento. Então, é aqui que a gente vai trabalhar essa questão. Prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que se sinta representado pelas suas palavras. Então, você vai ter, essa que é a questão justamente de argumentar, é você atrair o leitor, você chamar, despertar a atenção, você trazer esse envolvimento para com o leitor, beleza? E defesa das ideias, você vai utilizar os argumentos para defender seu ponto de vista, beleza? Creus, então, maravilhosa. E aí, por fim, nós temos a questão da conclusão, que é o momento de mostrar as resoluções sobre o que você apresentou e defendeu. Então, todo o seu texto, aí você faz aquela síntese linda e maravilhosa, retomando todos os aspectos que você trabalhou no seu texto. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido com a construção, a primeira aula sobre essa construção do que seria o artigo de opinião. Beleza? Ele é bem característico do que foi falado para todos durante o primeiro bimestre sobre a construção do texto argumentativo. Mas os pontos importantes foi deixado aí para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até lá, um grande abraço e Shalom Adonai.